Boa noite, paz seja convosco, amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31, que diz assim: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Eu trouxe essa palavra hoje para falar a importância que o Senhor ele tem em nossas vidas e para falar a grandiosidade que Deus ele é conosco, o que Deus ele tem feito em nossas vidas e como nós podemos estar confiando plenamente no Senhor, tendo a certeza que Deus ele vai nos dar a vitória. Eu quero falar desse texto quando surgiu um filisteu chamado Golias e que afrontou o exército do Deus vivo. Esse gigante, que era chamado gigante por todos, todas as pessoas morriam de medo, tinham muito medo dele. E era por isso que ele afrontava, por onde ele passava, ele afrontava as pessoas, ele afrontava os exércitos. E ali, ninguém teve coragem de ir pelejar com ele, ninguém teve coragem de lutar com ele. Nenhuma pessoa do exército teve coragem, porque ele tinha a fama de derrotar todas as pessoas que ele via pela frente. Mas Davi, ouvindo essa história, Davi ele se dispôs a lutar contra esse cidadão chamado Golias. Olha o que aconteceu. Quando ele falou para Saul, o rei Saul falou que ele não poderia pelejar com ele, não teria capacidade de Davi, sendo um menino ainda moço, lutar contra um gigante. Só que Davi falou para ele: Meu senhor, eu já lutei outras vezes contra um leão e um urso. E não vai ser a primeira vez. Eu venci eles porque eu venci no nome do Deus vivo. E todas as vezes o Senhor esteve comigo. Assim ele falou, da mesma forma que Deus me livrou de um leão, me livrou de um urso, o Senhor vai me livrar também desse cidadão aí chamado Golias. E ele ainda foi audacioso, ele ainda falou, esse incircunciso que ousa desafiar o meu Deus vivo. Então, Davi, ele tinha plena certeza que Deus estava com ele. Porque todos os momentos em que ele lutava, ele colocava Deus à frente, porque ele sabia o Deus que ele servia e ele sabia que Deus iria dar a vitória a ele. E Saul falou para ele, sim, se é dessa forma, pois vai que o Senhor te abençoe. E dessa forma, Davi ele foi pelejar contra Golias. Sabe o que eu acho interessante, querido? É que em momento algum Davi, ele se referiu a Golias falando como um gigante. Todas as pessoas viam ele como um gigante, como alguém invencível. Davi não. Ele ainda foi audacioso ainda em chamar ele de incircunciso, de desobediente. E ainda disse mais. Esse daí, ele não vai me derrotar não, sabe por quê? Porque eu sirvo ao Deus vivo. Porque eu sirvo ao Senhor. E é no nome do Senhor Deus que eu vou vencer. Dessa forma, ele fez. Davi, ele venceu Golias. Mas sabe por quê? Porque Davi, ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Querido, eu quero te falar que muitas vezes nós exaltamos o nosso problema. Muitas vezes nós exaltamos a situação difícil que nós temos vivido. Hoje nós passamos por uma dificuldade, estamos passando por uma luta. E o que a gente mais vê é pessoas em aflições, pessoas aflitas, pessoas preocupadas por causa de um vírus, pessoas preocupadas por causa do desemprego, pessoas preocupadas por causa de tantas outras coisas.
E sabe o que tem acontecido? As pessoas têm exaltado mais o problema, têm engrandecido mais o problema do que o nosso próprio Deus. Nós não temos que falar para Deus o tamanho do nosso problema, mas nós temos que falar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. E da mesma forma que Davi ele fez, que ele disse que ele iria lutar no nome do Deus vivo, e assim ele teve vitória. Eu quero falar para você que se você começar a enfrentar o teu problema e começar a exaltar o nome do Senhor e esquecer esse problema, deixar o problema de lado e parar de exaltar esse problema, parar de ficar colocando o teu problema como se ele fosse maior do que Deus, tá errado. O nosso problema, ele é pequeno demais diante do Deus grande que nós servimos. Eu quero te falar que se você colocar o Senhor à frente de tudo, se você confiar no Senhor, se você colocar os teus planos, os teus projetos diante do Senhor, você vai ter a vitória. Da mesma forma que Davi, ele derrotou Golias, ele derrotou o urso, ele derrotou o leão, você vai derrotar todos os seus problemas. Davi, ele disse que não era a primeira vez que ele ia derrotar um gigante, que as pessoas falavam gigante, mas Davi, ele falava Golias. Não era a primeira vez que ele iria derrotar alguém, porque antes ele já teria derrotado. Eu quero te dizer que não é a primeira vez que você passa por problemas, por aflições. Não é a primeira vez que vem algo em nossas vidas que a gente não sabe o que fazer. Existem muitos momentos em nossas vidas que às vezes a gente não sabe mais o que fazer, não sabe como agir. E eu tenho certeza que você já passou por muitos problemas, já passou por muitas lutas. E eu quero te dizer que da mesma forma que o Senhor ele te deu vitória as outras vezes, o Senhor ele vai te dar vitória mais uma vez, porque Deus ele é poderoso para cumprir todas as vezes que ele nos prometeu. E o Senhor tem prometido que aqueles que estão com ele, aqueles que têm buscado o Senhor de todo o coração, o Senhor ele é fiel para cumprir as promessas dele em nossa vida. E o Senhor ele vai te abençoar de uma forma grandiosa, que você não vai conseguir compreender, que as pessoas não vão conseguir entender o tamanho da tua vitória. Eu só quero que você creia, eu quero que você confie no Senhor. Pare de exaltar o teu problema e exalte agora o nome do teu Deus, que o Senhor ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para você. Que o Senhor te abençoe e creia no Senhor. Confie no Senhor, porque Deus, ele é maior do que qualquer problema que pode aparecer em nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus.